Graça e paz. Eu sou a pastora Cláudia, da Igreja Novo Tempo, aqui de Duque de Caxias. E no vídeo de hoje eu vim compartilhar com você uma palavra de Deus, que encontra em Salmo 119. Vamos estar lendo 3 versículos, do versículo 1 ao 3. Mas antes disso, quero convidar você, junto comigo, a estarmos orando. Amém? Pai querido e Pai amado, te damos graças, Senhor. Que neste dia a tua palavra venha falar conosco, Senhor, tremendamente. Que possamos aprender com o Senhor através da tua palavra e que possamos pôr em prática e obedecer. Em nome de Jesus. Eu não sei como as pessoas que vão estar assistindo esse vídeo se encontram, mas o Senhor sabe. Sabe da necessidade de cada um e do que eles precisam. Então te peço, Pai, abençoa, fala tremendamente neste dia com as pessoas que vão estar assistindo esse vídeo. Eu te louvo e te agradeço desde já, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então, em Salmos 119 diz assim: Como são felizes os que andam em caminho irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Amém? Essa passagem refere-se a uma vida de integridade, obediência à lei de Deus, em obediência, em busca de sinceridade, uma busca sincera pelo Senhor, em busca em obedecer ao Senhor. E eu tinha pensado até, como título Como Ser Feliz, né? Como ser feliz. Porque muitos buscam a sua felicidade em coisas, em pessoas, em conquistas, realizações, né? Em gastar, em ter, né? Tantas coisas. E as pessoas buscam suas felicidades. E nisso, naquilo que é externo, naquilo que está à nossa volta. Mas a verdade é que quando aqui em Salmo fala como são felizes os que andam em caminho irrepreensíveis, né? Que vivem conforme a lei do Senhor. Então, se eu me inclino a obedecer a lei de Deus, a fazer a vontade de Deus e obedecer, eu serei uma pessoa feliz. Não está dizendo que eu não venha ter lutas. Não está dizendo que eu não venha passar por situações difíceis. Não é isso. Mas está dizendo que quando eu me inclino, quando eu escolho fazer a vontade de Deus, quando eu me inclino em buscar a andar em caminhos irrepreensíveis, a andar em obediência, a Bíblia diz que eu sou feliz. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos, às regras do Senhor. É o que a Bíblia está dizendo. E ainda que as lutas venham, as dificuldades, os problemas, né, que temos, e às vezes temos até todos os dias, já acordamos com um problema para resolver. Isso não quer dizer que eu venha ter que enfrentar essas situações externas infeliz, cabisbaixo. Com toda dificuldade, com todo problema, eu posso ser uma pessoa feliz. Por quê? Porque minha felicidade não está em coisas, e nem em pessoas, e nem em conquistas. A minha felicidade está no Senhor, em obedecer a sua lei, em obedecer, fazer a vontade de Deus. E aí, no versículo 3 fala, não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Hoje, nós estamos vivendo um tempo de uma geração perversa, né? A gente está vendo muita maldade. Nossa, como jovens, né? A gente fica olhando jovens, aí às vezes até adolescentes já estão vivendo, estão praticando a maldade. Né? É só ligar a televisão que você vê isso direto. Mas eu e você não podemos nos deixar contaminar com esse tempo, com essa geração.
e para que eu não me contamine e não ande, não pratique, não seja igual, eu tenho que andar nos caminhos irrepreensíveis, eu tenho que andar em obediência aos estatutos do Senhor. Eu tenho que fazer a vontade de Deus. Eu posso ter, sim, dificuldade, eu posso, como Jesus mesmo falou, no mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. E às vezes a gente se depara com cristãos, aqueles que falam da palavra de Deus, que falam do Senhor cabisbaixos, entristecido, amargurado, muitas das vezes até praticando o que é mal. E a Bíblia, ela nos ensina, ela nos orienta através da palavra de Deus como eu tenho que andar e como que eu tenho que viver. Eu não fui chamada para praticar o mal, mas eu fui chamada para andar no caminho do Senhor. A palavra de Deus diz que vençam o mal com o bem. Ah, mas me fizeram isso, falaram de mim. E você não vai ter que ser igual a pessoa que fez ou a pessoa que falou mal. Você tem que fazer a diferença porque você reflete a luz do Senhor. Você é luz, você é sal nesta terra. Desculpa, gente, tá passando um carro de venda aqui. Você é luz, você é sal nesta terra. Então, eu como cristã, eu como aquela que um dia entreguei a minha vida para Jesus, eu tenho que viver em novidade de vida, eu tenho que fazer diferença, então eu não pratico o mal. Eu busco fazer o que é certo, busco fazer o que é bom, o bem, e não porque eu sou boazinha, mas pela misericórdia de Deus, eu estou aprendendo a mortificar a minha carne todo dia, para que o Espírito que vive em mim, ele cresça e eu obedeça e ande em espírito. E não como eu penso ou eu acho que eu tenho que andar, mas como Deus me ensina, aquilo que Deus tem para a minha vida. E aí, aqui quando fala, como são felizes os que obedecem aos seus estatutos, como são felizes os que obedecem às suas regras. Mas a gente se depara muito hoje em dia, as pessoas estão dentro da igreja, as pessoas estão ouvindo a palavra, né? Entra aqui, nossa, que palavra linda, abençoada, nossa, me emocionei, nossa, eu chorei. E a continuidade, cadê? Continuidade, quer colocar em prática para a sua vida, quer viver aquela palavra que você recebeu? Você pôr em prática, você viver, você obedecer, como está escrito aqui. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos, as regras, e de todo o coração buscam. Como são felizes. Se eu quero viver uma vida feliz, eu preciso pôr em prática, obedecer a palavra de Deus. Sabe, não é o que acontece no exterior, mas o que acontece dentro, aqui no meu coração. Eu preciso me alimentar da palavra, deixar o Espírito Santo tratar com a minha vida, com o meu interior. A minha mente tem que ser uma mente de Cristo, eu não tenho que pensar conforme o sistema mundano quer que eu pense, não, eu tenho que pensar como Cristo, né? Eu tenho que buscar as coisas que são do alto, as que vêm de Deus para minha vida. Se eu quero ser feliz, se eu quero ter uma vida feliz, eu preciso viver isso aqui. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, em obediência a Deus. Como são felizes os que obedecem os seus estatutos, obedecem as suas regras, os seus mandamentos, de todo o coração busca. Não pratico o mal e ando nos caminhos do Senhor. É isso que eu tenho que praticar. Não basta eu só ler, achar que a mensagem é bonita, que é linda, que legal. Não basta estar dentro da igreja, ouvir uma palavra do altar, me emocionar, chorar, achar que a palavra é linda e tudo. Não. Transformação é escolha. Eu escolhi, decidi que Deus trabalhe na minha vida. Eu quero viver em mudança de vida. Eu quero ser feliz. E para ser feliz, eu preciso obedecer a palavra de Deus. Amém? Essa é a palavra de Deus para a tua vida. E eu não estou aqui falando sobre você estar passando por um momento de perda. Às vezes perdemos um ente querido. Às vezes um relacionamento termina, né? Ou, às vezes é a saúde, descobre uma enfermidade. Isso tudo nos entristece, claro que sim.
porque somos de carne e osso, né? Somos humanos, isso nos entristece, isso nos abala. Mas isso é momentâneo, isso não quer dizer que eu vou viver assim. Ah, não, porque alguém falou isso a meu respeito. Ah, porque alguém falou desse jeito comigo. Aí fica ali, guarda no coração. Aí guarda no coração uma coisa que o pai fez lá há não sei quantos anos atrás. Aí carrega isso. Como é que você vai ser feliz? Deus nos chamou para andarmos em novidade de vida, né? A palavra de Deus, ela nos liberta, ela nos salva, ela nos cura. Nós não precisamos carregar essas coisas, amém? O povo de Deus, né? O povo de Deus é o povo mais feliz dessa terra. Nós fomos chamados para ser felizes. Como é que eu vou transmitir felicidade? A felicidade, como é que eu vou falar de Jesus com alegria? Que ele um dia me salvou, que ele transformou a minha vida, se meu semblante já está abatido por causa de algumas dificuldades. Nós temos que aprender a entrar para o nosso quarto, dobrar o nosso joelho, rasgar o nosso coração. Ali sim a gente chora, a gente fala para Deus, né? A gente coloca os problemas, as situações. Porém, depois, olha, sacode a poeira, se coloca de pé e olha para frente. Porque nós não fomos chamados para ficar olhando para trás, e sim para frente, né? Olhando para o Senhor, olhando para o alto. De onde vem meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, a terra e tudo que nela há. É o meu socorro vem dele. Então, se eu e você decidimos e queremos viver uma vida feliz, precisamos viver o que o Salmo 119 diz. Andar em caminhos irrepreensíveis. É obedecer os estatutos, não fazer o que é mal. Buscar de todo o coração, com sinceridade. Amém? Essa é a palavra de Deus para a minha vida e para a sua também. Que nós não venhamos viver prostrado e desanimado, mas que possamos confiar no Senhor. E a alegria do Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? A alegria do Senhor é a nossa força. Aqui no versículo 11 diz assim: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração. Quando houver aquele dia mau, nós vamos lembrar da palavra, que diz que nós somos mais que vencedores sobre todas as coisas. A palavra de Deus, ela tem que estar guardada no seu coração. Quando acontecer alguma situação, você está calçado com a palavra de Deus. Amém? E não lhe falta a fé, a esperança, a confiança da promessa que Deus tem para as nossas vidas. E muitas das vezes a gente deixa, sim, que as coisas, os problemas, as dificuldades, a ansiedade nos sufoque e roube a alegria que Deus tem para as nossas vidas. Então, no dia de hoje, a palavra que eu quero deixar para a sua vida é essa: viva feliz. Ai, tá difícil. Ai, porque eu tô passando por isso e por aquilo. Tem de bom ânimo, mesmo passando em tempos difíceis, tem de bom ânimo. Porque Jesus venceu. E se você está em Cristo Jesus, você é mais que vencedor. E se alguém que de repente está assistindo esse vídeo, tá, mas eu acabei de perder um ente querido, creia que é momentos de luto que nós temos que respeitar, viver, mas creia que há um Consolador. E o nome é Espírito Santo. É Ele que nos consola, é Ele que nos fortalece nesse momento. Estou passando por Meu casamento foi desfeito. Estou passando por um momento familiar. Busque o Espírito Santo para te dar direcionamento. Sabe como passar por isso com alegria no coração, com paz no coração, com amor. De repente você está aí falando, você fala isso porque é fácil, né? Você que está nessa situação. Mas eu vou te falar para você. Eu não sei qual a situação da sua vida, mas eu tenho as minhas lutas também. E se eu achar que eu, com o meu próprio braço, eu vou conseguir resolver e fazer e acontecer, realmente eu vou ser infeliz, vou viver cabisbaixo, sofrendo.
Mas quando eu convido o Deus que eu sirvo para me ajudar, para me dar força, para passar e alegria, Ele vem e Ele nos fortalece, Ele nos enche de alegria. Confia no Senhor, busque o Senhor, vá para o seu quarto, busque o Senhor e Ele vai fortalecer o seu coração, Ele vai fortalecer a sua vida. E muitas vezes não vão nem entender como assim. Ela está passando por isso, mas o semblante dela é firme, é forte. Ela está passando por isso, mas ela continua ali dentro da igreja, buscando a Deus. Muitos não vão entender, né? Mas o Senhor é contigo. Continue firme, continue confiando. Não desanime. Busque, persevere. Interessante falar aqui. Como são felizes os que obedecem aos estatutos e de todo o coração o buscam. Se nós buscarmos de todo o coração obedecer ao Senhor, aos seus estatutos, aos seus mandamentos, às suas leis, se buscarmos de todo o coração obedecer ao Senhor, como seremos um povo feliz? Amém? Essa é a palavra. Eu quero que você, com esse vídeo, Deus venha falar tremendamente ao seu coração. Que o Espírito Santo de Deus esteja visitando, que seus ouvidos estejam destampados para ouvir ao Senhor e o teu coração esteja quebrantado para receber do Senhor, mais e mais do Senhor. E se coloca diante do Senhor assim: Senhor, toma minha vida, eu confio em Ti, Senhor, sem Ti eu nada posso fazer. Eu sempre declaro isso para o Senhor nas minhas orações: sem Ti eu nada posso fazer. Duas coisas que eu declaro: Senhor, não abro mão da Tua presença. E Senhor, sem Ti eu nada posso fazer. Essas são as duas coisas que eu sempre declaro na minha oração, porque é uma verdade. Eu não abro mão da presença de Deus na minha vida. E eu sei que sem Ele eu nada posso fazer. Por isso eu preciso muito de Deus na minha vida. Então faça a oração, busque o Senhor, e você vai desfrutar de dias felizes, como o Salmo 119 diz. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam mal e andam nos caminhos do Senhor. Somos felizes. Se vivemos isso aqui, se praticamos isso aqui, somos felizes. Amém? Fica com Deus. Eu peço aí para você deixar um like, se inscrever, para que possa também estar trazendo mais vídeos onde vai ser uma palavra de Deus para a sua vida. Amém? Conto com o apoio de vocês. Fiquem com Deus. Um restante de semana abençoadíssimo. E eu queria convidar você a levantar sua mão direita e junto comigo dizer: graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo no coração. Amo vocês. Feliz, povo mais feliz dessa terra. Fiquem com Deus. Amém?